Olá, boa noite, muito boa noite a todos. Nós vamos daqui a pouquinho dar início à nossa live de hoje, falando sobre a tributação dos investimentos, os investimentos e sua tributação. E é importante destacar que é fundamental hoje para a vida do cidadão procurar fazer um investimento, procurar garantir o seu futuro, procurar ter uma fonte de renda extra, e isso se dá muito com os investimentos. Então hoje nós convidamos o contador Luiz Pereira Neto, que vem nos trazer valiosas informações nessa noite, mas já agradeço pela participação de todos vocês, convide os amigos a participarem, pela importância do tema, pelo que representa hoje os investimentos, e além disso nós temos também a tributação sobre os investimentos, que é de fundamental importância. Então nós vamos aguardar o nosso convidado chegar aqui para nós então começarmos esse bate-papo que está conosco aqui Luiz, que possa então junto conosco estar aqui nessa live de hoje, né? Falando sobre investimentos, com o nosso Luiz Pereira Neto. Vamos aqui então, desde já agradecendo a todos que estão conosco nessa noite do dia 15 de março. Dizer que nossa live tem um apoio da JC Investimentos, do Movimento Profissional da Contabilidade. Você é essencial. Agradecer também o apoio do INSEP, Instituto das Mulheres Contadoras do Estado do Piauí, na pessoa de sua presidente, Janaína. Agradecer também o apoio do Conselho Regional de Contabilidade e também, em nome da presidente Adriana da Graça. E saudar a todas as mulheres pela passagem do seu dia especial, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na pessoa das mulheres contadoras do nosso estado do Piauí, e demais mulheres que participam da vida ativa da nossa economia, da nossa contabilidade. Então, Luiz já está conosco. Vamos então receber. Opa, Luiz, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Faustino. Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Você está me ouvindo bem, Luiz? Tô. Meu som tá saindo bem aí? Tá. Dá só uma afastada de câmera assim para aparecer mais você, que está aparecendo só a sua. Isso. Basta um pouco mais. Basta um pouquinho mais para aparecer mais você. Está só. Perfeito. Isso. Melhorou. Melhorou só um pouquinho mais. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, não é verdade, Luiz? Nós estamos aqui ao vivo. A Veridiana está dando aí o sinal que o som está ótimo, Luiz. Vamos então começar. Boa noite. Boa noite. É nossa live de hoje. Primeiramente, queria agradecer, né? Agradecer a todos os nossos parceiros, como eu estava falando aqui, a JC Investimentos, ao Conselho Regional de Contabilidade, parceiro de primeira hora que divulgou na pessoa da sua presidente, dos seus conselheiros, deram a maior força divulgando. O INSEP, como eu havia falado, o Movimento Profissional da Contabilidade, você é essencial também, está nos apoiando nessa live, a própria Comax Contabilidade. Então, a gente queria agradecer a todos que estiveram divulgando, fazendo com que essa live fosse divulgada hoje e a gente possa ter, então, hoje um bate-papo, na realidade, aqui é um bate-papo sobre investimento. E nós convidamos hoje para falar sobre investimento o contador Luiz Pereira Neto, lá de José de Freitas, Piauí, vizinha cidade aqui de Teresina. O Luiz é contador nas áreas comercial e eleitoral. É pós-graduado em contabilidade, legislação e planejamento tributário. É membro do CRC Jovem Piauí
e também do movimento Empreender Piauí, conhecido como MOVE. É acadêmico do curso de Direito do Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba, SESVALE. E também tive a honra de ser professor do Luiz lá no Instituto Federal do Piauí. Então, Luiz, só alegria de estar com você aqui nessa noite para tratar de um tema tão importante, tão atual, que é sobre os investimentos e sua tributação. Então, é importante a gente falar desse tema e eu vou abrir esse espaço inicial para você fazer as suas considerações iniciais de um tema tão relevante para as pessoas que já estão nos acompanhando aqui e que, de antemão, eu agradeço. Então, Cossino, mais uma vez, boa noite a todos. Agradecer por esse espaço, por a gente estar conversando aqui. Agradecer pela importante parceria que a gente tem construído aí com a presidente Adriana, os conselheiros do CRC, nossos amigos membros de comissões, como você citou, a JC Investimentos, o Movimento Contabilidade Essencial, o Movimento Empreender Piauí, que também vai ser um grande parceiro nosso. Então, é sempre bom a gente manter essa corrente de parcerias, de união de forças, que só tem a trazer benefícios para nós. Perfeitamente, Luiz. Já é importante a gente também citar algumas pessoas que estão nos prestigiando aqui, nos dando a honra de prestigiar o Rick Jadson, o conselheiro Rick Jadson, o conselheiro Carlos Tosa Filho, conselheira Veridiana, conselheira Leonice, várias pessoas que estão aqui nos prestigiando, contadores, ex-alunos, amigos seus, pessoas que estão aqui participando ativamente dessa live, em que a gente, com certeza, Luiz, fica muito feliz, né? E agradece de coração pela audiência. Luiz, para começar, quais são os tipos? Nós temos investimento tanto na renda fixa e na renda variável. Na renda fixa, ele já investe e já tem aquela expectativa de ter o seu dinheiro com o seu rendimento esperado. E a renda variável, aquilo tem uma volatilidade. E as pessoas agora querem saber a diferença, ao nosso convidado, entre renda fixa e renda variável nos investimentos. Pois é, a princípio de conhecimento geral, da população geral de quem é mais leigo nessa área, pensa que investimento só lembra da poupança, né? Ou Sim. lembra de um aluguel, alugar o seu imóvel. Mas não, temos diversas formas de investir. Temos essa divisão de renda fixa e renda variável. A renda fixa seria para aquele investidor ainda menos experiente, mais moderado, que tem aquele perfil mais conservador, que ele vai investir na poupança e pode investir em outros meios que podem render até mais que a poupança, como Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo federal. Tem o CDB, que você está fazendo um empréstimo aos bancos, qualquer instituição financeira. Nós temos LCI e LCA, que são recursos no LCI. Vão suprir em financiamentos imobiliários. LCA vai suprir financiamentos na área agropecuária, em geral, área agrícola. Perfeito. E aí vem a renda variável. Rendas fixas são esses, né, os principais. E o mais conhecido de todos é a poupança, né, que, como você falou muito bem, por muito tempo as pessoas investiram muito na poupança, mas hoje ela não é tão rentável assim. Mas os mais moderados ainda seguem investindo na poupança. Embora ela só tenha um rendimento hoje em torno de 70% da taxa Selic. Então, ela não acompanha com isso a inflação, nem sequer a inflação ela consegue acompanhar. Mas aqueles mais moderados, não, eu vou deixar na poupança está lá, quando eu precisar eu posso tirar, resgate imediato, não tem tributação, não tem imposto de renda retido, não tem nada. Mas só que existem vários outros investimentos, e agora a gente vai entrar, você vai citar para a gente agora, Luiz, os de rendas variáveis, que são esses que são dos investidores mais arrojados, não é verdade? E que têm, com certeza,
um rendimento bem superior ao de renda fixa. Quais sejam, Luiz, esses investimentos de renda variável? Orsino, só lembrando que na renda fixa, em relação a empréstimo de aplicação em instituições financeiras, existe um fundo garantidor de crédito de até R$ 250.000. Por exemplo, você coloca dinheiro na poupança. Mesmo que o banco quebre, você não vai perder esse dinheiro. Existe um fundo que pode te devolver até 250 mil. Isso por aplicação e por instituição financeira. Se você aplicar no CDB, tem esse fundo também de 250 mil. Se for uma LCA, LCI também, cada um desses vai ter o fundo garantidor de 250 mil. É o limite que você tem uma certa segurança. Perfeito. E aí as pessoas mais tradicionais, como você falou, aqueles que têm aí, são mais moderados quanto ao investimento, o tradicional mesmo, né? Eles vão para a poupança. E o Guilherme, nosso amigo Guilherme, contador Guilherme, diz: poupança nunca mais, poupança não, né? E a Veridiana, nossa amiga contadora, conselheira do nosso CRC e também representante do CRC no TARF, na Cefaz Piauí, ela pergunta hoje: qual hoje o melhor investimento, Luiz Pereira? A pessoa tem um dinheiro para investir, onde ela pode investir tendo a confiança, a certeza que vai ter uma boa rentabilidade e uma maior segurança. O que é que você indicaria o melhor rendimento hoje para as pessoas que estão querendo investir? Porque hoje tem uma pesquisa de 9 entre 10 pessoas no Brasil procuram aplicar seu dinheiro. Aqueles que têm um dinheiro sobrando, eles querem aplicar em alguma coisa, fazer um investimento, você falou, ter uma renda extra. Então, qual seria hoje a indicação sua de um melhor investimento? Veridiana, boa noite. Assim, sobre o melhor vai depender do perfil da pessoa, se ela também está fazendo essa aplicação para um longo prazo, se ela quer ter um resgate logo, um ganho logo, ou se ela quer a longo prazo garantir uma aposentadoria extra, garantir que esse dinheiro vá rendendo benefícios futuros para ela, sem pressa de ter isso de volta. Então, são muitas variáveis que você vai ter que balancear para ver em que perfil você se encaixa. De recomendação, que seria um pouco mais interessante. Depende do perfil, né? Porque às vezes você pode ter um bom investimento e não seja o perfil da pessoa, não que ele espera. Às vezes a pessoa quer ter um investimento a longo prazo, o outro quer ser mais imediatista. Mas hoje nós temos várias opções, né? Quais seriam as opções nas rendas variáveis, Luiz? Sim, agora partindo para a renda variável. Nós temos as ações no mercado aberto de bolsa de valores, que são empresas dos mais variados setores. Por exemplo, tem da energia elétrica, tem de produção de combustível, tem do varejo, tem de produtos alimentícios. Algumas novas agora entrando no ramo do agronegócio também. E aí são empresas de aviação. Essa empresa você compra uma cota do capital social, do capital dela, e passa a ser sócio. Lá ela teve lucro, você vai ter lucro em forma de dividendo. Ou em algumas formas, juros sobre capital próprio, você também pode receber. Tudo isso variando da quantidade de cotas que você adquirir. E como tem uma variação de valor de cota de ação, ela pode diminuir e pode aumentar. Você pode amanhã, futuramente, em outros, depois, vender essa ação e ter um lucro sobre a venda dessa ação. Perfeito. Então, hoje, temos também o mercado na própria renda variável também varia, né? Tem ações que estão em alta, tem ações que estão em baixa. A sua título de ilustração é uma posição mais atualizada, Luiz. Atualmente, quais são as que estão... Você poderia citar algumas ações que estão no momento no mercado em alta e algumas que estão em baixa, só para a gente demonstrar às pessoas que estão aqui nos acompanhando? Só como exemplo, em baixa recente nós temos Magazine Luiza, CSM Mineração e a Vale do Rio Doce. Elas recentemente tiveram uma baixa no valor de cota delas, de compra de ação.
não quer dizer que elas estejam mal da situação, não quer dizer que elas vão já dar um prejuízo. Isso varia. Daqui a uns dias, elas já podem ter voltar ao seu valor que era original e até evoluir mais, valorizar mais. E ações em alta no momento? Quais são as que no momento estão em alta? Você falou aí algumas que estão em baixa, mas você disse muito bem aí aqui que reforçar essa sua lembrança aí, que é o momento do mercado. As ações, elas são variáveis. O momento pode estar em baixa, 2 dias depois pode estar em alta. Então, o investidor tem que estar acompanhando isso aí, claro, e procurando saber qual é aquelas que se posicionam melhor, porque ele está pegando o seu dinheiro e está investindo no mercado de capitais. E em alta hoje, Luiz, existe aí algumas que estão em alta no momento? Em alta recente, nós temos a Azul, a Gol e a empresa Natura. Olha Tiveram só, as alta recente. companhias aéreas, né, Luiz? Estamos agora com companhias Companhias aéreas em aéreas. alta. Você vê que você pode investir nos mais diversos setores que existem na nossa economia. Eu estou É o vendo aí, dinheiro que você está inclusive, aplicando nessa empresa. eu lembro, Luiz, que para você ver como são as coisas do investimento nas ações, na época que tudo estava mais trancado aqui nesse momento da pandemia, foram as ações que mais caíram, né? Foram as ações das companhias aéreas. Então, as pessoas que naquele momento investiram, hoje estão ganhando alguma coisa. Tiveram uma perda lá e hoje estão tendo aí um retorno. Então, depende muito da situação do mercado, depende muito do momento. Então, é importante a gente frisar isso. Você colocou muito bem essas três em alta, algumas em baixa, mas o importante é frisar que o investidor ele tem que ter conhecimento do mercado. Luiz, outra situação que hoje acontece dentro dos investimentos, e é um nicho de investimento muito grande, são os fundos de investimentos imobiliários. Eu gostaria que você comentasse um pouco desses fundos. Você passa a fazer parte daqueles fundos e recebe, com certeza, os dividendos por conta dos lucros obtidos por esses fundos. Como é que funciona? Quer dizer, além das ações, nós temos também como renda variável esses fundos. Gostaria que você explicasse aí às pessoas que estão nos acompanhando. Isso mesmo. Recentemente, nós falamos da renda fixa, que são aplicações que você tem uma previsão de quando pode tirar, o que vai ganhar, que é a poupança e os demais, tesouro direto, os demais, como eu falei. E na renda variável, é uma coisa que vai variar. Você pode ter surpresas. Não é uma coisa certa, vai depender das suas oscilações de mercado. Que aí nós temos as ações, que é a aplicação em empresas em geral, e temos os fundos imobiliários, que, por exemplo, existe um shopping, esse shopping tem um aluguel, tem vários aluguéis, ele vai sublocar as suas seções lá. Você compra cotas desse shopping, você vai ser sócio dele. E vai receber uma parte do aluguel mensal. Todo mês você vai receber sua parte de aluguel. Chega a ser mais interessante do que você ter que comprar uma casa, for alugar por um valor mensal. Daqui que você for ter esse retorno de volta, demora um certo tempo. Fundo imobiliário não. Você compra uma cota desse fundo que administra ou um shopping, ou um prédio comercial, por exemplo, e todo mês você tem uma fatia desse aluguel, isento de imposto de renda. Maravilha, maravilha. Quer dizer, então você pode investir, você passa a ter ali a sua participação e os aluguéis são rateados com aqueles que estão investindo em determinado segmento. Você falou aí de shopping, eu acho que hoje é um dos maiores, né? De fundo de investimento, existem outros, inclusive agora na própria área agropecuária, área agrícola, né? Então, fundo de investimento seria uma outra opção. E as ações, aí tem uma muito colega interessante. perguntando, Luiz, sobre as operações, a tributação na day trade, né, em relação às ações, que as ações ela tem uma subdivisão, né? Tem a swing, a day trade. Fale um pouco desse tipo de ação, porque as pessoas já estão nos perguntando aqui da sua tributação e como funciona, Luiz. Essa tributação vai ser em relação à venda. Quando você faz a venda de ações, você vai ter um certo ganho, um lucro nela. Comprou por um valor. Fez a venda, essa venda foi um valor maior, você teve um ganho de capital. Esse ganho de capital vai ter
vai incidir imposto de renda sobre ele. E a divisão dessas operações, nós temos swing trade, que é você compra uma ação hoje, vai vender ela futuramente, daqui a alguns dias, um certo tempo. Vendeu essa ação, você vai ter uma tributação de 15% sobre o ganho. Agora, em que situação que vai ter essa tributação? Se você fez uma venda dentro do mês maior que R$ 20.000. Uma venda bruta, acima de 20 mil. O lucro que você teve sobre essa venda vai ter tributação de 15% de imposto de renda, que já deverá ser recolhido no mês subsequente, até o último dia útil do mês subsequente. Por isso é importante quem investe ter esse acompanhamento mensal. Tem que ser feita uma apuração mensal desses ganhos ou perdas. Como tem essa oscilação, você teve prejuízo. Esse prejuízo vai para os meses seguintes. Quando você tiver um lucro que for tributado, ainda tem essa baixa, uma compensação desse prejuízo, vai diminuir o seu lucro, vai diminuir lá naquela operação seguinte o imposto de renda a pagar. Perfeito, Luiz, perfeito. Então, o investidor de ações, e você falou muito bem, a movimentação acima de R$ 20.000, não é de lucro de R$ 20.000, é o que você está vendendo acima de R$ 20.000. Venda acima de 20 mil. Acima de 20 mil, aquele lucro que tiver vai ser tributado. E como muito bem você falou, se caso ele tem agora, numa situação como nós estamos vivenciando, do mercado e está tendo uma instabilidade, ele tenha prejuízo, aí da mesma forma que ele pagou que tivesse lucro, o prejuízo que ele tiver, ele vai utilizar aquele prejuízo para compensar nos períodos subsequentes, né? E isso deve ser feito mensalmente, porque isso deve ser declarado numa coluna específica lá na declaração de imposto de renda. E agora nós estamos na época da declaração do imposto de renda. Então surgem muitas dúvidas, né, Luiz? Sobre essa questão da como lançar na sua declaração as ações, os ganhos, o imposto. Então, eu acredito que nós respondemos aí a pergunta de uma contadora que está conosco aqui e nos fez essa pergunta sobre a tributação da day trade, né? Que Só mais um ponto. swing trade é quando um tempo depois. A day trade é que você... O que eu falei foi a swing trade, que eu acabei de citar. Certo? Perfeito. Acabei de citar a swing trade. Você compra num dia, vai vender depois, tem a isenção de 20 mil de venda. Agora nós vamos para day trade. Tem a alternativa de você comprar uma ação hoje e vender hoje ainda, antes do fechamento do mercado. Nessa, é tão variável que no dia tem essa oscilação. No mesmo dia tem essa oscilação de perda ou ganho. Quem teve ganho não tem isenção de imposto de renda. Tributa integralmente sobre o ganho, não é sobre o que vende. Teve lucro, vai pagar 20% sobre aquele lucro que teve lá naquele dia. Fecha o mês, vê lá o que apurou de imposto de renda, paga até o último dia útil do mês subsequente. 15% sobre o ganho de vendas de operações realizadas no mesmo dia. Comprou e vendeu no mesmo dia, teve lucro, 15%. Teve prejuízo, vai ser compensado com as operações futuras. Isso aí que é o day trade. Muito bem, quem nos perguntou foi exatamente ela que está apontando aí. Tudo beleza, tudo legal. Franciele Amorim. Franciele, muito obrigado por sua participação. Obrigado pela participação de todos vocês que estão conosco. Inclusive, eu queria registrar aqui a presença, a participação da professora Isis Raposo, que tem sempre prestigiado as lives da Comax Contabilidade. Professora Isis Raposo, professora querida, uma pessoa muito dedicada à área do magistério do ensino no nosso Piauí. Um abraço, professora Isis, muito obrigado. Então, nós temos aí a Lia Mara, 20% em day trade, Luiz? A Lia perguntando se é 20%. 20%. 20%. Beleza. E aí a Franciele aqui está dando os parabéns pela live. Luiz, surgiu uma pergunta também, já encaminhada aqui para a gente, é a seguinte: qualquer pessoa pode investir? Com certeza. Até recomendo. Isso. Qualquer pessoa pode investir. Qualquer pessoa pode investir. Não tem um valor mínimo assim. Porque ações, elas
Existem de todo valor. Tem empresa de um porte muito alto, tem empresa de um porte menos menor, um pouco menor. Claro que uma empresa, uma microempresa, ainda não vai entrar nesse mercado de oferta pública de ações, porque são vários requisitos. Só entra uma empresa que tenha demonstrado condições sólidas de ofertar ações no mercado de bolsa de valores. Mas qualquer Perfeito. pessoa pode investir. Inclusive, eu recomendo que comecem a estudar mais, procurar mais essas alternativas de rendimento, de investimentos. E a gente, inclusive, cita aqui, né, Luiz? Você falou também no começo, nós temos um Instagram aqui específico de investimento, que se você não segue ainda, a gente recomenda que você possa seguir, porque lá tem dicas de investimento, tem leitura sobre investimento, tem notícia de investimento, tem dicas de livro, dicas de filmes, que é a Muita JC, dica interessante, eu já acompanho. arroba JC Investimentos, né? Tem várias Isso dicas mesmo. lá e ela está nos apoiando aqui, também ajudou a divulgar essa live. A gente quer agradecer aí a JC Investimentos, como nós queríamos agradecer também a todos que estão participando. A Lia Mara, sua amiga Lia Mara, que também foi minha aluna lá no Instituto Federal do Piauí, mandando aí, participando bem, reforçando que na swing trade são 15% do ganho e lá na day trade 20%. Obrigado, Lia, pela participação. Muito obrigado mesmo e obrigado a todos que estão acompanhando conosco. Luiz, agora, o que é que precisa? Você falou que qualquer pessoa pode investir, perfeitamente. Agora, o que é preciso para a pessoa fazer investimento hoje? Ó, tem um dinheiro aqui que eu separei, quero fazer um investimento. Então, por onde eu começo, Luiz? É necessário que você procure uma corretora de valores habilitada, abra uma conta nela. Tem algumas que cobram taxas, outras são gratuitas, não estão fazendo essa cobrança de taxas iniciais. Aí você vai pesquisando qual seria da sua preferência. Depois abre essa conta, aí sim vai poder fazer a compra de qualquer ação, de qualquer empresa ou fundo imobiliário. Perfeito. E você poderia, as pessoas poderiam aqui, pode ficar tranquila, nós estamos vai divulgar mesmo. O nosso objetivo aqui é divulgar, fazer despertar as pessoas para a importância do investimento, essa criação de renda, que não fique com o seu dinheiro parado. Então, você poderia citar algumas dessas corretoras? Tranquilamente aqui, o espaço está aberto. Se você quiser citar algumas, fique à vontade, Luiz. Até para as pessoas que querem investir, ter conhecimento ainda mais sobre essas corretoras. Cite aí umas 3, 4 para a gente aqui, por favor. É claro que nós vamos ter mais, são variadas corretoras, mas de exemplo aqui eu posso dar a Rico, tem a XP Investimentos, BTG Pactual e a Clear. São alguns exemplos de corretoras habilitadas para você fazer essa compra de ações e de fundos imobiliários. Perfeitamente. Está aí o nosso amigo João Paulo. Também queria agradecer o João Paulo, conselheiro. Ele fala aqui sempre se baseando nas cartas de corretagem. Muito bem, João Paulo. É com elas, através delas, que a gente vai se basear para fazer os devidos cálculos, né, do imposto de renda devido, dos ganhos. E também agradecer o João Paulo pela divulgação. Foi um dos conselheiros. Aliás, a maioria dos conselheiros do CRC abraçaram essa live. A gente agradece muito o carinho. O João Paulo foi um dos que, juntamente com muitos conselheiros do CRC, colegas profissionais, divulgaram essa live. Acredito que por conta desse importante tema, né, por ser um tema de interesse, que hoje as pessoas têm que despertar para essa possibilidade de investir, né? Isso é que é fundamental. Luiz, você falou em ações, você falou inclusive em poupança, o Guilherme Guimarães disse que poupança nunca mais, ótimo. Você falou em fundo de investimentos imobiliários, falou em CDB, LCI, LCA, mas eu gostaria de perguntar para você se é importante os investidores ter uma diversidade nos seus investimentos. Com certeza. É interessante uma certa aplicação na renda fixa, como o Tesouro Direto, por exemplo, CDB, LCI, e parte
Aí que você vai para a variável, que você já assume um risco devido a essa variação de ações. Aí você pode investir na compra de ações e fundos imobiliários. Só complementando em relação aos fundos imobiliários, eu lhe falei que essa divisão do aluguel é isenta de imposto de renda, certo? O que vai ser tributado é na venda de cotas desses fundos imobiliários. Eles também sofrem oscilações de preços. Hoje eles estão num valor, amanhã eles estão em outro. Se você vendeu as cotas de um fundo imobiliário e teve um ganho sobre isso, vai ser tributado sobre o ganho 15%, 20% sobre o Perfeitamente, Luiz. fundo Perfeitamente. imobiliário. Olha só a importante dica. Muito boa a sua observação. Eu comprei um fundo imobiliário e com esse fundo eu estou participando, vamos imaginar, um determinado shopping, determinada empresa grande disponibiliza seu fundo imobiliário. É uma cota parte daquilo que está lá, como você falou, um prédio, uma instalação. E você participa, você Uma cota compra de um uma aluguel. cota. Aí você passa a receber o aluguel. Esse aluguel que você recebe mensalmente, ele é isento. Perfeito? Isento. Agora, se você tem um fundo imobiliário e está precisando de dinheiro, resolve vender esse fundo, e se você tiver ganho de capital nessa aquisição para a venda, você comprou por um determinado valor e vendeu por um valor acima do que você comprou, você vai ter um ganho. Sobre esse ganho é que vai ter a tributação do imposto de renda, correto? Correto. 20% Perfeitamente. sobre o ganho. Então, a gente tem que estar atento, né? Atento a esses detalhes tão importantes nesse momento. Principalmente agora. Nós colocamos esse tema, eu queria agradecer a todos que estão se manifestando. Assim, Pois não? só lembrando que pode ter perda também. Da mesma forma, teve perda na venda das cotas de fundo imobiliário, pode ser compensado lá nos lucros futuros, em exercícios subsequentes, meses subsequentes. Perfeitamente. Então, da mesma forma que as ações, os fundos imobiliários de investimento, pode ter perda. Então, é importantíssimo que seja controlado. Tem pessoas que às vezes até investem, mas não ficam ligados na tributação. E com isso vão estar aí com problemas futuros com a Receita Federal. Então nós temos que ter esse cuidado de estar atento. E agora, Luiz, tem até uma novidade, né? Esse ano não existia até então, mas a Receita Federal ela contempla agora a tributação, e no caso, o lançamento das criptomoedas, né? Que também agora está disponível para lançamento na declaração de imposto de renda. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa novidade. Mais uma opção de investimento, que são as criptomoedas. Até por pouco tempo, a Receita não se posicionava sobre isso, devido a ser tão recente e teve um crescimento tão rápido, essa forma de investimento. E agora se tornou mais uma opção para as pessoas e mais pessoas estão querendo investir também na compra e venda de criptomoedas. E também vão ter essa variação de valor. Então a Receita ela viu que é um caminho sem volta, né? E passou então a acompanhar, a ter esse lançamento, coisa que não existia. E com isso as pessoas devem estar atentas a fazer os devidos registros, os devidos lançamentos por esse reconhecimento, essa novidade na declaração de imposto de renda. Luiz, quais são falar em imposto de renda? Nós estamos na época do imposto de renda, vai até o dia 29 de abril. O início do prazo começou dia 7, na última segunda-feira da semana anterior. E quais são as principais dúvidas em relação a investimentos, ações, quando se trata do imposto de renda, da declaração do imposto de renda? Lá na declaração de ajuste anual, as principais informações que você vai ter que ter. Lá no preenchimento de rendimentos isentos, você deve colocar lá o que recebeu de JCP, Juros sobre Capital Próprio, sobre essas ações. Tem que informar os dividendos. Cada corretora ela dá um relatório anual informando o que a pessoa teve de dividendos, que foi essa divisão do lucro da empresa de forma isenta, que até hoje ainda é isenta para as pessoas. É possível que seja tributado se vigorar da forma que está tramitando a reforma tributária. Mas hoje, lucro em forma de dividendos, seja numa empresa normal, seja na Bolsa de Valores, ainda é totalmente isento de imposto de renda.
Isso aí são Perfeito. detalhes que, dois detalhes que você já precisa saber. Precisa saber também o que você teve de saldo de ações de fundos imobiliários em 31 de dezembro de 2021. Você tem que ter lá, tem que informar a quantidade de cotas e o valor, essa posição que estava lá em dezembro. Tem uma variação, sua posição de ações sempre vai variando, mas você deve informar na declaração como que estava essa posição em 31 de dezembro, qual era o valor dessas ações e qual a quantidade delas. E tem outro campo lá de renda variável que você vai informar se fez a venda, se teve lucro ou prejuízo. Lembrando que mesmo que você esteja informando agora, é importante que, se tiver tido lucro, se tiver se incidir imposto de renda, já deveria ter sido pago lá na época. Como eu falei anteriormente, teve lucro no mês, tem que pagar o imposto de renda até o último dia útil do mês subsequente. Se não pagou ainda, fez a apuração só agora, do ano todinho, vai ter que pagar mês a mês com juros sobre isso, porque já está em atraso. Perfeito, Luiz. Excelente explicação falando aí dos investimentos dentro da declaração do imposto de renda. Luiz, quais são os tipos de investidores que nós temos hoje no Brasil? Nós temos aquele que tem um medo maior de investir, aquele tradicional. Qual é o que você cita para nós aqui? Cossino, você me permite só concluir um outro detalhe importante? Pois não, fique à vontade. Aqui nós falamos de compra e venda de ações, da forma swing trade, day trade e Sim, fundos imobiliários, sim, certo? Você operou swing trade, teve prejuízo. Em day trade, teve lucro. Não pode compensar um com o outro. certo. Prejuízo de swing trade compensa com lucro swing trade, da modalidade swing trade. Prejuízo day trade compensa com lucro day trade apenas. Fundos imobiliários também teve prejuízo, mas eu tive lucro em ações. Eu compenso um com o outro? Não, não pode. Também fica separado. Prejuízo de fundo imobiliário vai ser compensado diminuindo o lucro de fundos imobiliários. Exatamente. Não se pode Esse detalhe que eu não misturar. poderia deixar passar. Não, é importante, porque embora aí se apresente a diversificação, mas cada um no seu devido lugar. Você não pode aproveitar o prejuízo de outro investimento que você tem, em detrimento do ganho que você está tendo. Então, se é de ações, se foi da forma de day trade, swing trade, ou foi fundo de investimento, tem que seguir de forma individualizada com esses investimentos, para não compensar entre eles, porque não pode. Só pode compensar o que for correspondente a ele próprio, né? Isso Individualmente. mesmo. Excelente observação, Luiz. Muito boa lembrança, viu? Parabéns. E aí nós perguntamos aqui dos tipos, né, de Os tipos investidores. de investidores. Nós temos o conservador, que geralmente ele vai investir na renda fixa, e geralmente hoje muita gente tem diminuído isso, mas hoje ainda muita gente prefere investir só na poupança, ou quem tem um capital maior em aluguéis de imóveis. Isso aí é um campo que é importante que seja explorado mais, educação financeira, para que mais pessoas tenham esse conhecimento e aproveitem as oportunidades que existem no mercado financeiro. E aí nós já temos o investidor menos conservador, esse mais agressivo, que resolve assumir o risco dessas variações de ações e fundos imobiliários. E criptomoedas também. Vale lembrar, Cossino, que recentemente eu peguei um dado, eu preciso buscar 2021 também, mas o que eu vi foi que no ano de 2020, que foi quando surgiu a pandemia, mesmo com todo esse problema que nós enfrentamos, nós tivemos no Brasil 1.500.000 novos investidores no mercado aberto de ações, na Bolsa de Valores. 2020, um ano cheio dos conflitos, foi quando surgiu a pandemia, tivemos 1.500.000 CPFs entrando nesse mercado financeiro. É um sinal interessante de que as pessoas estão despertando mais para essas formas de investimento. Muito bem. Então, são os mais diversos tipos de investidores e a importância de saber investir, da educação
financeira. Queria agradecer também a Greta Anice, que também trabalha com investimentos, contadora, que trabalha nessa área da educação financeira. Ela fala que a educação financeira é uma libertação. É verdade, viu, Greta? Obrigado pela Uma sua das grandes participação. colaboradoras, e é até interessante a gente conversar uma outra oportunidade com ela, fazer uma live junto com ela, para explanar melhor Com essa parte da certeza. educação financeira. Esse tema da educação financeira, esse tema de investimento, nós não vamos aqui finalizar por aqui, não. A gente vai continuar. Não, Mas isso aqui é só o começo. é só o Claro, tem muito começo, detalhe ainda porque que precisa ser explanado, muita coisa. ele chama a atenção, e nós estamos tratando aqui também, falando da sua tributação, o que é que tem tributação, o que é que não tem, como calcular, o que pode compensar, o que não pode, pela importância que ele possui, né? Hoje as pessoas têm que verificar, como muito bem falou a Greta, que é de fato uma libertação. Eu conheço pessoas, Luiz, só para ter uma ideia, que tinham apartamentos, mas eles não conseguiam alugar nessa crise imobiliária e tinham um capital parado, totalmente paralisado, e ainda ficava pagando condomínio. Ele conseguiu vender. No momento que ele conseguiu vender, ele foi imediatamente aplicar o dinheiro em fundo de investimento. Hoje ele está tranquilo, né? Não tem mais aquela preocupação se está alugado ou não, se vai ter inadimplência ou não, se vai ter que pagar o condomínio ou não. Ele tem lá garantido o seu investimento, né? Então, isso é conhecimento, como muito bem falou a Greta. A gente manda um abraço também para a Greta e aquelas demais pessoas que estão aqui conosco. Inclusive, registrar a presença e a audiência aqui da presidente do INSEP, professora Janaína, também que está aqui nos prestigiando. Então, esse é o momento de ter esse conhecimento, dessa informação, né, tão valiosa. E para investir, você tem que fazer alguma reserva. Luiz, e a reserva, desse fundo de reserva? As pessoas, às vezes, imaginam o seguinte: eu recebo meu salário e ele é todo para gastar. É assim que se deve pensar, Luiz? Não, é melhor que seja ter uma maior maturidade em relação a isso, ao cuidado com isso, tentar se adaptar a viver tranquilamente abaixo do que você recebe, para quê? Você tem uma reserva de emergência, né? Recentemente, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, e aí agora, já quase findando essa crise, já tem essa guerra que, infelizmente, vamos sentir os efeitos dela. Isso pode causar efeito mundial. Então, você tem que estar preparado para qualquer coisa que acontecer. Inclusive, não ter só uma fonte de renda. É interessante que você tem lá o seu emprego principal, mas aí você tem uma segunda fonte de renda, ou terceira fonte de renda. Aí, mas digamos, você não, mas também pode ser que você não consiga dar conta de trabalhos diferentes, você não seja um vendedor para estar divulgando alguma coisa. Faz os investimentos. Compre e venda de ações, fundos imobiliários, criptomoedas, ou até mesmo na renda fixa, que você não vai estar perdendo dinheiro, seu dinheiro não vai estar parado. Em relação à pessoa que você conhece, né? Você citou agora há pouco. Ele vendeu os apartamentos num preço subvalorizado, que antes de acontecer isso tudo, todo mundo dizia que imóvel só se valorizava, que ninguém perdia. Agora estão perdendo. Nessa crise teve uma subvalorização dos imóveis e agora que vai ter uma retomada. Então é tudo variável. Num momento, um setor da economia está em baixa, um determinado setor, por exemplo, a aviação, você citou no início, estava em baixa na pandemia, agora já está tomando um pulso mais forte. Tudo isso é variável. Até mesmo quem investe nas ações. Você não vai investir, você não vai comprar ação de uma empresa específica. Você vai comprar a empresa dessa, da outra, dos mais diversos setores. E Por com quê? isso, Luiz, Embora você formar tenha uma uma carteira, perda né? alguma, vai ter lucro na outra. Uma carteira de investimento, né? Isso que é importante frisar também. Você pode ter uma carteira de investimento quando você está investindo com ações, com os fundos imobiliários, quer que seja, fazer essa carteira e vai acompanhando, e vai aprimorando. Agora eu vou passar a investir nessa aqui. Opa, isso aqui não vai dar, eu vou vender, está dando prejuízo. E o interessante
é que você falou nessa questão do fundo de reserva, as pessoas têm que ter essa cultura. Não gastar o salário todo. Muito menos gastar acima do que você deve receber, além do que você vai receber. Isso aí é aquela ilusão. Por exemplo, cheque especial. Hoje é um dos maiores juros. As pessoas, às vezes, se iludem com o cheque especial e entrou no cheque especial é um juro absurdo. Para sair é difícil. Então, não entre. Seja comedido em relação à questão dos gastos. Procure ter controle. E que o Luiz falou, faça uma reserva. E com essa reserva você vai utilizar em uma emergência e com ela também você vai passar a investir com segurança. Porque você deixou Tendo a reservado. reserva não precisa tendo a reserva não precisa do cheque especial, né? Fica livre Tem a já reserva desse de cheque juros. especial. Outra situação que tem que ter muito cuidado é também no pagamento da fatura do cartão de crédito. É quando você parcela, quando vem a opção do banco, né? Olha, você determinados valor e ele dá a opção de você parcelar. Só que ele também está um juro absurdo. Então, utilizou o cartão, procure pagar a fatura toda, a fatura completa, porque o juro é muito alto. Então, tudo isso você tem que estar preparado, programado para não ter nenhum tipo de perda, né, financeira nessas operações financeiras. Muito bem, Luiz, nós estamos aqui nesse momento, já chegando ao nosso término da nossa live aqui, falando sobre investimentos e sua tributação, esclarecendo para as pessoas que estão aqui participando conosco. Um abraço ao Luiz, lá da Contare, a todos aqueles que estiveram aqui participando dessa nossa live. Agradecer a atenção e o carinho de cada um. E agora chegamos aí nas considerações finais em que eu coloco à sua disposição aqui para que você possa fazer aí suas considerações, os seus agradecimentos e o que você tem aí para nos falar sobre, finalizando essa nossa live, sobre a importância, né, sobre a importância dos investimentos e educação financeira hoje. Cossino, agradeço por esse momento, essa nossa conversa. Espero ter tirado aqui, colocado os principais detalhes que devemos ter atenção. Claro que vão ter outros mais detalhes, é uma conversa frequente. Quem tiver mais dúvidas, a gente vai conversando, trocando esse conhecimento, isso é importante. Eu fico à inteira disposição dos colegas, profissionais da contabilidade, nossos amigos estudantes, e qualquer pessoa física que tenha interesse em investir, que queira começar a aprofundar os conhecimentos, tirar algumas dúvidas, para tirar essa insegurança, porque hoje ainda muita gente quer até investir, mas é insegura. Então, a gente está aqui à disposição para ajudar, incentivar a iniciar essa readequação financeira, essa nova forma de investir, uma forma inteligente e interessante de usar o seu dinheiro, para que não tenha uma desvalorização, uma perda do dinheiro. Luiz, você tocou um assunto bem interessante, que essa insegurança, ela se dá exatamente pela oscilação do mercado, né, de capitais. Então, uma hora deve tá tudo bem e a outra hora, em outro momento, as ações estão em baixa por alguma circunstância econômica, financeira, né? Você falou lá no começo, a Magazine Luiza teve um tempo em cima, como uma das mais cotadas, né, em termos de ações, e hoje está passando por uma fase difícil, mas isso não é que significa dizer que ela vai continuar assim, logo, logo ela pode estar... Então, o investidor tem que ter, de fato, esse conhecimento, esse cuidado. E aqui, em nome da Comax Contabilidade, eu queria também, Luiz, agradecer a sua participação aqui na nossa live, ter aceito o nosso convite, agradecer imensamente e dizer que a gente vai, sim, continuar tratando sobre esse tema, trazendo essas informações tão valiosas para as pessoas que ainda não são, às vezes, as pessoas não são investidores ainda, mas estão despertando para a importância dos investimentos, como você falou, ter aí uma outra renda, uma fonte de renda que possa garantir lá na frente, quem sabe, sua aposentadoria, ter uma reserva, algo que possa contribuir para a sua vida, seu orçamento doméstico, né? E o que também ele investe com sonhos, ele pensa o que pode construir, o que pode ter, o que pode fazer.
mas isso tem que ser, como você falou muito bem, com o pé no chão e com muita segurança e com muita sabedoria financeira. Então, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer a todos que participaram conosco da nossa live de hoje e dizer que voltaremos em breve a tratar de outros assuntos de interesse da classe contábil, dos contadores, dos empresários, dos clientes. Queria também agradecer a alguns clientes que aqui se fizeram presentes, estudantes de contabilidade, professores, líderes da área contábil. Nosso muito obrigado. E voltaremos em breve, não é isso, Luiz? Uma outra oportunidade, falando também de assuntos importantes e necessários para a nossa classe contábil. Com certeza. Todos, estamos aqui à disposição. Um abraço. Com certeza, Luiz. Um abraço. Então, a todos todos vocês que estiveram conosco, fiquem com Deus. Nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Amém. E até breve. Obrigado. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado.